Toda vez que a gente busca alguma coisa online, ordena uma lista de produtos ou simplesmente rola o feed de uma rede social, por trás tem operações incrivelmente complexas acontecendo em milissegundos. Mas como isso é possível? Bom, a resposta está nos alicerces invisíveis do nosso mundo digital. Hoje, a gente vai desvendar os segredos das estruturas de dados e dos algoritmos, as ferramentas que transformam o caos da informação em pura velocidade e eficiência. O nosso caminho aqui já está traçado. A gente vai começar com um problema bem básico de dados, vai passar pelos vetores, aprender como ordenar o caos, como fazer buscas muito rápidas e, por fim, como medir a eficiência de tudo isso. Vamos lá! Tudo, absolutamente tudo, começa com um desafio fundamental. Como é que a gente sequer começa a guardar dados de um jeito inteligente? Porque é o método que parece mais óbvio, na verdade é uma grande armadilha. Pensa neste cenário aqui. A gente precisa registrar a altura de, digamos, 5 atletas. Parece simples, né? A gente cria 5 variáveis, altura 1, altura 2, altura 3. Mas e se forem 500 atletas? Ou 5.000? Esse método de criar uma variável para cada um vira um pesadelo, fica simplesmente incontrolável. Esse é o problema fundamental dos dados quando a gente pensa em escala. A resposta para esse caos todo é uma das ideias mais elegantes e poderosas da computação. Vamos ver como isso se resolve. A solução é o que a gente chama de estrutura de dados homogênea. O segredo está todo nessa palavra, homogênea, ou seja, tudo do mesmo tipo. Em vez de ter um monte de variáveis espalhadas por aí, a gente cria um único container, uma caixa organizada para guardar, por exemplo, todas as alturas dos atletas de uma vez só. E essa caixa é o que a gente chama de vetor. Ele tem um nome só, vamos chamar de alturas. Todos os itens lá dentro são do mesmo tipo, números, por exemplo. E aqui vem o pulo do gato. Cada valor tem um endereço único, uma posição, que a gente chama de índice. É esse índice que nos dá o superpoder do acesso direto. A gente não precisa procurar, a gente vai direto ao ponto. E olha só como isso ilustra perfeitamente o conceito. Temos o nosso vetor altura. Se a gente quer a primeira altura, acessamos altura na posição 0. A terceira, altura na posição 2. E um detalhe importante, na computação a contagem quase sempre começa do 0. Essa estrutura, por mais simples que pareça, é a base para organizar praticamente qualquer tipo de dado que a gente possa imaginar. Ok, agora que os nossos dados estão guardados de forma organizada, o próximo passo é fazer eles serem realmente úteis. Porque, veja bem, dados brutos são uma coisa, agora, dados ordenados são algo completamente diferente. Para a gente entender como os computadores ordenam dados, vamos usar uma analogia que é perfeita. O algoritmo de ordenação por inserção, que a gente chama de insertion sort, funciona exatamente como a maioria das pessoas organiza um baralho de cartas na mão. Imagina o seguinte, a mão esquerda segura as cartas que já estão em ordem. Aí pega-se uma nova carta, com a mão direita, e comparando uma a uma com as que já estão lá, a gente encontra o lugar exato para encaixar essa nova carta, mantendo tudo ordenado, o algoritmo faz precisamente isso. Vamos observar essa mecânica em ação. O algoritmo olha para o primeiro elemento e, bom, o considera ordenado. Agora ele pega o segundo e compara com o primeiro. Se for menor, eles trocam de lugar. A cada passo, um novo elemento é pego da parte bagunçada e é inserido na posição certinha da parte que já está ordenada, empurrando os outros se for preciso. Assim, a parte da esquerda da lista fica sempre ordenada e vai crescendo, um elemento por vez, até que a lista inteira esteja no seu devido lugar. E para que todo esse trabalho de ordenar? Porque uma lista ordenada nos dá um verdadeiro superpoder, a capacidade de encontrar qualquer informação de forma quase instantânea. Na hora de encontrar um dado, a gente tem basicamente duas abordagens. De um lado, a força bruta, sair procurando um por um até achar. Do outro, a eficiência cirúrgica, um corte preciso e inteligente. Vamos ver a diferença? Então, a diferença crucial é essa aqui. A busca sequencial é como procurar um nome numa lista telefônica toda bagunçada, lendo nome por nome. Demora. A busca binária, por outro lado, só funciona se a lista estiver ordenada. Ela vai direto no meio da lista. Se o que ela procura vem antes, ela joga fora toda a segunda metade. Se vem depois, joga fora a primeira. A cada passo, o problema é reduzido pela metade. E aqui está o resultado impressionante dessa estratégia. Numa lista com 1000 itens, a busca sequencial pode precisar fazer, no pior caso, 1000 comparações. E a busca binária, no máximo, 10. A diferença de desempenho não é só grande, ela é astronômica. E isso nos leva diretamente para a nossa próxima questão.
Certo, dizer é mais rápido é bom, mas como é que cientistas da computação quantificam isso de uma forma rigorosa? Como a gente consegue prever o desempenho de um algoritmo antes mesmo de rodar ele? A resposta tem um nome: análise de complexidade. E a linguagem que ela usa é a notação BigO. A sacada genial aqui é que não medimos segundos, porque isso muda de computador para computador. O que a gente mede é o crescimento. O BigO nos dá uma fórmula para prever como o tempo de execução explode, ou não, conforme a quantidade de dados, o nosso N aumenta. E agora, com essa ferramenta, a gente pode finalmente classificar nossos algoritmos. A busca sequencial tem complexidade O de N, ou seja, linear. Se os dados dobram, o tempo também dobra. Já o insertion sort é O de N ao quadrado, quadrático. Se os dados dobram, o tempo quadruplica. E a busca binária? Ela é O log N, logarítmica. Isso significa que mesmo que os dados aumentem exponencialmente, o tempo de busca cresce de forma muito, muito lenta. E aqui está o grande final. A diferença entre um algoritmo O de log n e um O de n quadrado é a diferença entre um aplicativo que responde na hora e um que simplesmente trava com qualquer volume maior de dados. A escolha do algoritmo certo não é um mero detalhe técnico, é a essência da engenharia de software eficiente. Recapitulando rapidamente nossa jornada, a gente saiu de um problema de dados totalmente bagunçados, estruturou eles em vetores, organizou tudo com um algoritmo de ordenação e, com isso, liberou o poder da busca binária. E, claro, aprendemos a medir tudo isso com a linguagem universal da complexidade de algoritmos. Fica então a reflexão. Desde a busca por um contato na agenda do celular, até a ordenação de produtos por preço num site, passando pelo motor de recomendação de um serviço de streaming. Agora que a base foi entendida, a pergunta é: onde mais esses conceitos fundamentais estão silenciosamente moldando o nosso mundo digital? Se a gente parar para pensar, eles estão em toda parte.